Bom, gente, vamos começar então a terceira e última mesa do nosso dia. O título dessa mesa é Soberania, Raça e Violência Escolar na Regulação das Plataformas, de Plataformas. A gente vai começar com o título é ótimo e muito atual. A gente vai começar com a Mariana Alves Araújo Lopes, que é mestranda em Direito, Tecnociências e Interdisciplinaridade pela Universidade Federal de Minas, ex-facilitadora do programa UF Brasil, das edições de 24 e 22. Depois a gente vai ter a Natália Góes Ribeiro, graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, advogada na área de proteção de dados, direito digital, propriedade intelectual e pesquisadora do Núcleo de Proteção Online de Crianças e Adolescentes do Legal Grounds Institute e pesquisadora do Núcleo de Regulação Jurídica e Inteligência Artificial do Grupo de Pesquisa de Direito e Inovação da Mackenzie também. E depois a gente vai ter a Simone Regazzoni Grande, que é bacharel em Administração Pública pela Unesp, especialista em Gestão Pública pela UFSCar e mestranda do Programa de Pós em Ciência, Tecnologia e Sociedade, também da UFSCar. Então eu passo para Mariana, por favor. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde. Queria agradecer ao CGI e NIC pela organização, tanto da consulta quanto da parceria com a NUPEF. Agradecer também a NUPEF e a Universidade Federal do Pará. Está sendo ótimo desfrutar da paisagem, da comida, uma fruta melhor que outra. Obrigada pela recepção. O trabalho que eu vou apresentar, ele foi desenvolvido no âmbito da pós-graduação da UFMG. Junto comigo, participaram deste trabalho, o Marco Antônio, que é nosso orientador, meu e da Fernanda, na UFMG. O Marco Antônio, ele também é coordenador do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito, professor de Teoria e Filosofia do Direito. E a Fernanda, que é doutoranda no programa também, na mesma linha que eu estudo. A gente tem uma linha própria para estudar tecnociências e direito. Ela é mestre em Direitos e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Maria. Também tem um trabalho muito importante, advocacy pela Coalizão de Direitos em matéria de inteligência artificial. E eu faço mestrado, no segundo ano mestrado da FMG. Trabalho também no iFood com transformação digital voltada para o direito e componho também a Rede Negra sobre Tecnologia e Sociedade. Nosso objetivo com o trabalho, pessoal, o objetivo metodológico, era analisar como a questão racial apareceu na consulta, tanto do ponto de vista do consulente, do CGI, quanto das contribuições. De certa medida, expor gaps, mas o principal era ser provocativo e convidar os leitores, a sociedade, a entender como a gente tem direcionado as tecnologias para a população que hoje compõe 56%, Deixa eu ver se para as pessoas que compõem hoje 56% da população. Ou seja, entender como a população negra vem sendo afetada pelas plataformas aqui especificamente e entender as nuances, porque elas são afetadas de forma diferente dentro da sua diversidade, entender como é que a gente tem endereçado isso no processo legislativo ou nas consultas sobre o processo legislativo. E aí, embora a gente tenha como recorte o racismo, a gente focou nas pessoas negras. Isso não representa desconhecer outros racismos no Brasil, Nós temos aqui povos ciganos, povos indígenas, mas foi uma escolha metodológica, também uma escolha provocada pelo volume de arcabouço para a gente poder fazer a análise da melhor forma. E o que a gente defende? E eu vou explicar por que a gente defende, nesse trabalho. A gente defende que a gente precisa de uma atenção da sociedade na regulação com marcos antirracistas explícitos. Para além de falar que a gente precisa de uma regulação de plataforma
que esteja atinente aos direitos humanos, que não reproduza desigualdades e racismo. A gente precisa entender que a população negra ela é impactada por questões subjetivas, né? A gente pensar aqui, dando um passo, ampliando aqui o escopo para a inteligência artificial, por exemplo, a gente tem impacto da população negra com data centers que podem provocar a mobilização de população negra no território urbano, e isso não vai ser direcionado como racismo direto. Então, a gente precisa de uma abordagem explícita, um interesse explícito na intenção legislativa, para a gente poder ter como foco e objetos direcionados e atender e reduzir a desigualdade, promover efetivamente a justiça racial. E aí, como é que a gente faz isso aqui, voltando para a metodologia agora científica, né? A gente faz uma abordagem indutiva, para trazer aqui o histórico do processo da questão negra no Brasil, e uma análise de conteúdo, a partir do CSV. Inclusive, fica aqui um agradecimento. A gente não tinha um volume de consultas que justificou nós codificarmos em Python para usar o JSON, né? Mas o CSV foi uma forma que facilitou muito a análise. Então, foi muito importante essa forma, essa estruturação da pesquisa aí pelo CGI. E aí, para justificar, né, indo na abordagem indutiva, de por que a gente precisa de um marco regulatório direta e efetivamente e ativamente antirracista. A gente tem conhecidamente o fenômeno da discriminação direta, que se manifesta principalmente com ofensas diretas nas redes, seja produção de conteúdo por voz, vídeo, aquele conteúdo que, né, as pessoas põe uma foto, coloca uma pessoa negra em processo, em um momento pejorativo, enfim, em que não há dúvidas e a reação da sociedade sobre. Mas a gente também tem manifestações indiretas do racismo. E aí, nos apoiando na Nélia Gonzalez, que é uma antropóloga e filósofa brasileira, a gente lembra que nós temos um caráter próprio na nossa sociedade, que é termos uma sociedade que se omite em reconhecer o racismo. A gente simplesmente fecha os olhos, tem uma dificuldade de assumir que o racismo que ele é silencioso, né? Isso se respalda nas redes. A gente tem estudos em que demonstram que mulheres negras, elas são as principais alvos de violência nas redes sociais. A gente cita alguns desses estudos no nosso trabalho, e quanto mais graduadas as mulheres são, ou quando elas procuram se defender nessas redes, maiores e piores ficam os ataques. Deixa eu pegar aqui minha colinha, peraí. Nós também temos estudos que demonstram que as pessoas, né, que estão ali nas redes, dependem de métricas de alcance, elas são pior remuneradas, e os algoritmos, por algum motivo, diminuem o alcance delas para outras pessoas. Pessoas que discutem politicamente o racismo nas redes também, às vezes, têm os perfis banidos ou têm menor alcance. Temos também algoritmos, por exemplo, de edições de imagem que naturalmente embranquece os rostos, como se isso fosse sinônimo de beleza, né? Um rosto mais branco e um rosto mais claro. Nós temos as buscas de imagens que reforçam estereótipos raciais. Enfim, nós temos uma infinitude de resultados que a gente não consegue evitar apenas com a explicitude, com a qualificação da discriminação direta. A gente tem discriminação direta, e para buscar tutela jurídica para provar aquele racismo, é difícil, tem um complicador. Ou buscar autotutela, né, que é dizer, Facebook, Instagram, retira esse conteúdo, é também desafiador. Fiz um trabalho há um tempo, nos primeiros anos do mestrado, lendo os termos e condições, né, da Meta, TikTok, e da Alphabet, ali, Google e YouTube, e a gente não tem nenhum destaque com recorte da população negra ou com preconceito ou discriminação racial como uma política de autorregulação para eliminação de conteúdo. Significa que, se você mandar acusar
pedir a moderação da plataforma para remover aquele conteúdo, a gente não tem um respaldo, não tinha até a minha pesquisa no passado, né? Não vi, esse ano teve alguma atualização, esse recorte. Muito embora a gente tenha aí diversos relatórios, inclusive da ONU, que incentivem que a gente tenha esse tipo de preocupação. O que é importante também é a gente lembrar que a maior parte da moderação do conteúdo que a gente está entendendo aqui, como remoção de postagem, suspensão de perfis, curadoria, né? Quem vai ser, qual conteúdo vai estar em destaque para as pessoas visualizarem, elas são feitas hoje majoritariamente por mediação algorítmica, né? São algoritmos que definem ali o que vai ser estabelecido ou não. Então, quando eu falo que esse trabalho é uma provocação, é no sentido de a gente provocar a regulamentação para poder proteger essa população e, por consequência, nós provocarmos as big techs ou outras empresas a investirem em tecnologia ou investir em desenhos de produto, seja via designer ou via código, né, direto, em melhores algoritmos que protejam efetivamente a população negra. Isso tudo para evitar o que a gente vem chamando na literatura de racismo algorítmico. E aí, para quem quer entender um pouquinho mais racismo algorítmico, eu recomendo os trabalhos do Tarcísio Silva ou da doutora Bianca Kremer, também conselheira do CGI. Eles têm uns trabalhos muito bacanas sobre, na qual eles vão destacar a reprodução dos vieses, né, prejudiciais para a sociedade e a dupla opacidade que se tem sobre os algoritmos em si. O que seria essa dupla opacidade? Primeiro, a dificuldade da população, a sociedade brasileira em reconhecer o racismo, nas suas formas indiretas, nos seus silêncios, e também o fetiche tecnológico que reconhece a tecnologia como neutra, como se o desenvolvimento ele não passasse por escolhas, né? E aí está sendo, acho que é muito simbólico a gente estar aqui na Escola de Ciências Exatas, né? Porque a gente há uma tradição que acho que vem se modificando da gente não ter os produtores de tecnologia embutidos nesse debate, quando na verdade é essencial que eles estejam. Afinal, a cada momento você faz uma escolha. Quando você escolhe a linguagem que você vai programar, você faz uma escolha. Quando você escolhe qual wiki de posição, você faz uma escolha. E aí o objetivo aqui é a gente trazer esse debate também para as escolhas de produto. Para isso, e aí com isso, né, a gente quer entender como isso está sendo, se esse debate também está vindo ali nas consultas. Primeiro, analisando como é que o CGI incentivou a categoria raça, e aí a gente analisou no CSV principalmente as colunas capítulo e pergunta, e nos eixos, né, de resposta, quem regular, o que regular e como regular, nós procuramos os termos para poder fazer uma filtragem. Depois fizemos análise de conteúdo, buscando pelos termos discriminação racial, etnia, preto, preta, negro, negra, raça e racismo. E aí, no universo de 1.336 contribuições, se eu não me engano, posso estar errando aí por 10 ou 6, nós tivemos apenas 22 contribuições que mencionam raça. A gente encontrou 28 vezes os termos, mas muitos deles foram na mesma contribuição. E o que a gente encontrou né, para cada retorno? Primeiro, voltando um pouquinho, para o consulente, nós não tivemos nenhum incentivo direto da categoria raça como mobilizadora das perguntas, nenhuma provocação. Tivemos as categorias genéricas, né, de redução de discriminações. Tivemos a categoria direta, como, por exemplo, a proteção crianças e adolescentes. E acho que é importante remarcar que a gente teve a categoria direta de crianças e adolescentes para diminuir aquele debate sobre a gente quis deixar mais amplo para ter mais contribuições, mas temos crianças e adolescentes. Então, mais uma vez, nessa provocação, é um convite para a gente poder incluir cada vez mais a raça no debate, não uma diminuição da importância da pesquisa. E no que diz respeito aos eixos, né, de quem regular, o que regular e como regular, nós tivemos os seguintes resultados, assim, só para vocês terem uma noção de volumetria. No eixo 1, que foi um eixo de 225 contribuições, nós tivemos ali 5 contribuições sobre raça, menos ali de 5%.
No eixo 2, com 976 contribuições, nós tivemos 18. E no eixo 3, nós tivemos 135. De 135 contribuições, nós tivemos apenas 4. Mais importante, talvez, ou tão importante quanto evidenciar esses números, é também pensar no conteúdo, né? Acho que é importante valorizar, porque houve contribuições e elas foram importantes, elas trazem noções importantes para a gente no debate. Primeiro, quando a gente vai falar no que irregular, há o marcador de raça no sentido de indicar que a regulação ela deve vir como protetiva, mas ali de forma genérica, né? A gente não tem ali um debate muito profundo nesse sentido. Embora seja um demarcador, a existência do demarcador ela seja importante. Quando a gente pensa no o que é regular, acho que ali a gente tem contribuições bem interessantes. A gente tem o pedido dos relatórios de transparência, que já veio aqui por outros colegas, né? Mas esse relatório de transparência, ele é endereçado por alguns contribuintes, com o pedido da gente ter a discriminação racial especificamente entre as medidas do relatório de transparência. Então, não é qualquer relatório de transparência que serve, né? E há uma atenção muito importante sobre as pessoas que fazem parte dos times de moderação, né? É um incentivo para que a gente tenha diversidade dentro das pessoas que vão fazer a moderação humana, né? Quando a gente tiver uma contestação da moderação algorítmica, por exemplo. Ponto muito importante, inclusive, não é tão direcionado à formação de profissionais negros, por exemplo, ou de outras comunidades. Ela não é direcionada no nosso plano brasileiro de inteligência artificial. Eu acho que a gente perde uma oportunidade, mas estamos aí para a gente poder continuar construindo e ter esses endereçamentos no futuro. Por fim, no eixo como regular, a gente tem a proposta de a criação de um novo conselho representativo e multissetorial, com foco nas pessoas, e endereçamento da composição de pessoas a partir do marcador raça. E aí, acho que amarrando aqui, né, ao debate de talvez já tenhamos o CGI como um conselho importante e o NIC como um conselho para poder eventualmente regular. Acho que o convite que se faz também é pensar em diversificar também racialmente esses conselhos para a gente poder ter um olhar mais amplo, considerando aqui que a gente tem 56% da população com esse marcador. Acho que é isso, acho que eu trouxe aqui as conclusões, mas eu já narrei ela no debate. E aí, faço de novo, né? Lembro de novo que a proposta do artigo aqui é mostrar um gap, mas fazer um convite. E aí, trazendo esse debate aqui, faço o convite para que vocês, em cada uma de suas pesquisas, lembrem de abordar esse marcador. Sei que toda vez que a gente aborda esse marcador, a gente percebe nuances importantes e tragam a questão racial cada vez mais para o debate, não apenas da regulação de plataformas, mas para todo o ecossistema de tecnologias de informação no geral. Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde, sou a Natália e primeiro eu quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, pelo CGI, Instituto Nupef, pela Universidade do Pará também, por essa oportunidade de estar aqui apresentando esse artigo. E hoje eu vou falar um pouco sobre a influência das redes sociais no âmbito da violência escolar e como que a regulação das plataformas digitais podem atuar na proteção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Bom, eu vou passar aqui só rapidinho, porque a gente já falou bastante sobre a consulta do CGI, e que foi muito importante, né, para falar de diversos aspectos, e principalmente para a gente entender a regulação multissetorial como o modelo multissetorial como um caminho regulatório muito importante de ouvir diversidade de perspectivas, visões, atuar junto do regulador e do regulado, e isso também é muito importante. E para esse artigo especificamente, né, no eixo de quem regular, foi muito importante também fazer esse recorte, porque as plataformas digitais né, é um conceito muito amplo, existem vários serviços ali dentro, e o recorte foi de redes sociais com algoritmos de recomendação, principalmente as de microblogging, e as redes de microblogging, as mais conhecidas que a gente tem é o X, que é o antigo Twitter, o Threads, o Instagram,
o Tumblr, o Reddit, que são serviços, né, que os usuários conseguem compartilhar informações de forma muito rápida, links, conteúdos, compartilhar, e que tem esse algoritmo de recomendação. Sobre o que regular, né, os riscos mais focados, né, no artigo foram os riscos relacionados à democracia e direitos humanos, com ênfase nos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, e sobre como regular, né, os princípios que foram destacados aqui para pensar no artigo foi o multilateralismo, a transparência também nas plataformas e a proporcionalidade e adequação, né, ter essa regulação assimétrica conforme o tipo de serviço e também do impacto que é gerado. E para falar do problema do artigo que é abordado, foi o aumento da violência escolar no Brasil, principalmente sobre ataques armados e de extrema violência, que teve um aumento muito grande de 2022 para cá. E a partir de uma abordagem, né, qualitativa de alguns relatórios, tanto do Ministério da Educação, quanto um que foi feito pela professora Thelma Vinha, da Unicamp, que estudaram, né, quais foram essas causas desse aumento de violência nas escolas, causas e caminhos, né, para mitigar. E foram descobertos nos 2 relatórios, assim, que não decorre de uma única causa esse aumento na violência nas escolas. E só para trazer aqui algum desses números, né, de que 58% desses ataques ocorreram entre 2022 e 2023, e 2024 também tiveram esse número aumentou, só que não está consolidado nesse gráfico. Mas dentre os fatores que foram descobertos, e aqui a gente também faz esse recorte para a questão das plataformas digitais e redes sociais, foi a disseminação de discurso de ódio nas redes sociais, a cultura de glorificação da violência, o aumento do bullying e do cyberbullying, e a influência das redes, ela se relaciona a essa dinâmica algorítmica que expõe os usuários sem essa distinção etária, que muitas vezes são crianças e são adolescentes em fase de crescimento, são pessoas mais vulneráveis. E esses conteúdos de ódio e violentos contribuem para essa normalização de comportamentos, desculpa. Justamente por serem pessoas que estão ali aprendendo a lidar com o que é certo, com o que é errado, com o que é normal, com o que não é. E acaba gerando esse fenômeno de crime por imitação, que muitos dos agentes que iam fazer esses ataques nas escolas, chama copycat crime, eles se inspiravam, né, em outras pessoas do passado e aqueles conteúdos estavam ali nas redes. E também tem outra nuance que é usar as redes para planejar e divulgar esses ataques também, que é uma outra visão dessa influência das redes. E aqui eu trouxe também um relatório que foi usado com alguns dados de algoritmo e violência, que mostrou que 84% dos jovens que foram entrevistados responderam que já tiveram contato com conteúdos violentos ou vídeos discriminatórios nas redes. E 26% também afirmaram que isso, de alguma forma, levou eles a agirem realmente ou atacarem outras pessoas, né? Que demonstra que essa influência existe. Então, voltando para a questão do uso de redes sociais de forma indevida por crianças e adolescentes, né? Elas se cadastram, né, tem uma falha aí de verificação etária, então elas se cadastram sem precisar de um apoio dos responsáveis, ou até mesmo crianças, e eles estão cada vez mais cedo nas redes, mais expostos a conteúdos violentos e essa questão de casos de cyberbullying, crimes por imitação. E também tem a questão de comunidades mórbidas online. E eu até faço essa ressalva aqui que o estudo focou, né, em quem regular, que seriam as redes sociais de microblogging, mas que existe também esse outro quem regular, que é voltado a comunidades virtuais que tem pouca moderação, que são chats privados, fóruns, grupos fechados, que também merecem uma atenção para outros estudos. E não poderia deixar de ressaltar que esse problema também existe nesses outros tipos de serviços. E diante dessa hipervulnerabilidade de crianças e adolescentes, os riscos apontados, né,
na consulta e nesses estudos foi justamente o discurso de ódio, a incitação ao crime e a normalização da violência. E o serviço que seria de especial atenção, que merece especial atenção, são as redes sociais, porque tem mais poder de influência sobre os jovens e pela recomendação algorítmica. E a questão de verificação etária, que eu já comentei, que acaba... a plataforma, né, ali entende que a pessoa é uma adulta, então ela já tá sabendo lidar com aquele conteúdo, só que não é assim na prática. E aí, a gente, né, da pesquisa também foi descoberto esse desafio na autorregulação, porque as plataformas têm as regras próprias, já em termos de uso, diretrizes de comunidade, que não permitem esse tipo de conteúdo, que até dialogando com o que a Mari falou. No caso da violência nas escolas, esse conteúdo já não é permitido. E mesmo assim, ainda há alguns conteúdos ao analisar, né, as diretrizes, ainda tem esses conteúdos disponíveis online. E aí, na prática, não tem sido eficiente essa questão da autorregulação por falhas de moderação mesmo, que realmente é muito desafiador essa moderação, porque os próprios agentes já sabem como driblar as palavras que precisam ser moderadas, então eles escrevem em códigos assim, coloca asterisco ou fala alguma coisa para que esse conteúdo não seja moderado. E aí a questão dos algoritmos de recomendação, que geralmente recomendam conteúdos que são mais envolventes, né? São mais engajadores e frequentemente são polêmicos e emocionalmente mobilizadores. E isso pode acabar que muitas vezes são conteúdos violentos e que puxa aí essa atenção, né? Como já foi falado nos outros painéis sobre a economia da atenção das redes sociais. E as crianças e adolescentes têm as contas próprias, então muitas vezes não tem monitoramento do que é que elas estão vendo ali, o que é que elas estão fazendo ali. E isso acaba que faz essa conclusão aí de todo esse problema em relação à influência das redes sociais no aumento da violência nas escolas. E sobre as medidas de mitigação, né, a consulta do CGI também reforçou a ideia da regulação assimétrica, pensando em regulação das próprias plataformas, e mais responsabilidade para aquelas grandes plataformas, principalmente o setor empresarial, né, reforçou essa questão de não ter uma regulação única para todas as plataformas. E pensar essa verificação etária mais robusta, transparência em algoritmos e também políticas de moderação, a supervisão externa das práticas das plataformas. E também outra coisa que é muito importante é garantir a participação de crianças e adolescentes na formulação dessas políticas, né? Pensar no olhar, na perspectiva dessas pessoas. E outra coisa também que a gente discutiu até em outros painéis que não tá aqui, mas é a questão da educação midiática, literacia, para que elas consigam saber, pelo menos, lidar com esse tipo de conteúdo, ter essa educação desde cedo, para entender o impacto que pode ser gerado nisso tudo. E sobre os caminhos regulatórios também que estavam no artigo em relação à regulação, né? A gente tem a Constituição Federal, o artigo 227, que fala que a responsabilidade é compartilhada. A gente tá falando de crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e Adolescente, a LGPD também de proteção de dados, que já fala do melhor interesse de criança e adolescente ao tratar os seus dados pessoais. E aqui eu também tinha colocado, né, no artigo em relação à conclusão do Marco Civil da Internet, em relação à moderação de conteúdo, que seria essa sugestão de que o Marco Civil da Internet ele foi pensado, né, em um cenário que as redes sociais elas não atuavam nessa perspectiva de algoritmos de recomendação, e naquela época também não existiam tantas crianças e adolescentes com contas próprias. E também o projeto de lei 2628 de 2022, que a gente já falou bastante aqui, que também era algo que seria bem pensado, né, para pensar caminhos em relação à regulação dessas plataformas para esse problema específico. E a conclusão do artigo ela seria justamente pensar, né, o artigo 19 do Marco Civil da Internet para
a questão de conteúdos que envolvem violência nas escolas, por ser um conteúdo mais urgente, que reforça a urgência mesmo de proteger a integridade física, o direito à vida de crianças e adolescentes, e também a comunidade escolar, que quando acontecem essas coisas nas escolas, isso mexe tanto com as crianças, com os adolescentes, com os professores, com os pais e com a própria comunidade, porque a gente estava falando de uma instituição que forma os cidadãos. Então, o impacto, ele é muito, muito, muito grande, assim. E aí, para finalizar, como eu tinha falado no cenário regulatório de 2024, tanto o Marco Civil da Internet, que o artigo concluía que seria apropriado esse regime de exceção para esses crimes de incitação à violência escolar, a programação desses crimes, que seria o regime de notificação e retirada, com a notificação feita por pessoas interessadas, que geralmente são feitas por pessoas interessadas, porque a gente tá falando aqui de violência nas escolas, não é nada assim que alguém concorde. E foi decidido, né? Foi interpretado pelo STF em junho, então eu até fiz essa apresentação já com esse cenário de 2025. E o PL também, a semana passada, que foi aprovado, 2628 no Senado, que também fala sobre essa questão de remoção de conteúdos envolvendo crimes contra crianças e adolescentes. E aqui também eu concluo com um convite para a gente continuar acompanhando, porque é tudo muito novo, então na prática ainda não sabemos como é que vai ficar essa questão. E o Marco Civil da Internet também não teve essa diferenciação entre provedores, redes sociais, menores e maiores. Então também é algo para a gente continuar debatendo. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Como já foi falado, né, eu sou mestranda no programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar, mas eu já estou na UFSCar há 18 anos, sou servidora técnica administrativa na universidade. E para mim, né, é muita alegria, é uma honra estar aqui participando desse momento e também uma grande responsabilidade diante de tudo o que já foi discutido aqui, com tantos ganhos, né? Cada mês, assim, eu tenho a dizer que foi um aprendizado para mim. Eu estou aqui muito mais aprendendo, né? Então, eu só tenho a agradecer. E agradeço também ao CGI, ao Instituto NUPEF, ao NIC-BR, por estar proporcionando, né, esses debates que são tão importantes. E é um prazer, né, estar compondo. Eu estou aqui como autora representante do artigo, né, nessa edição especial da revista Politiques. E então, assim, me registrar mesmo a minha imensa gratidão, né, por esse momento. E eu acredito que esses momentos, embora eu sei que já tenha sido falado, mas eles fortalecem o diálogo acadêmico e institucional e nos permite refletir de forma coletiva, porque são grandes desafios, têm imensas possibilidades. E construir uma regulação que seja democrática, inclusiva, soberana nesse ambiente não é algo fácil, né? Então, eu passo agora, então, aí o título, né, do nosso artigo foi escrito o meu professor, Dr. Vinícius Carrilho Martinez, que é o meu orientador, e um amigo também, ele é do doutorado, o Arley Evaristo, que ele também é servidor técnico administrativo na instituição. Bom, antes de apresentar a questão central do nosso artigo, eu vou trazer um ponto de reflexão, embora já tenha sido aqui muito discutido, né? Mas é uma forma da gente estar apresentando aqui o nosso artigo, como que a gente desenhou ele. Então, se de um lado, né, nós temos os avanços tecnológicos, que com certeza eles são bons, eles impulsionam o progresso econômico, político e social e ampliam as formas de comunicação e interação. Porém, por outro lado, tem grandes desafios e muitas vulnerabilidades. E isso a gente não pode deixar de lado. E aí eu cito como um exemplo, né, nós citamos o domínio das Big Techs. Esse desenho foi proposital,
E no meio, né, entre o avanço e os desafios, o que precisa ter realmente é um equilíbrio. Esse equilíbrio não é algo fácil, mas é preciso esses debates como esse que está ocorrendo aqui, promovidos pelo CGI, pela consulta pública, né, para fortalecer. E aí nisso entra então o papel importante do Estado e da sociedade. Nesse cenário, cabe então o Estado a pensar junto com a sociedade formas, né, de estar regulando isso, porque são novas demandas que estão surgindo nessa sociedade. E aí uma forma é realmente esse modo representativo, como já aponta o próprio modelo de governança da internet que é adotado pelo CGI. Então, isso é bom lembrar e estar reforçando. Mas, afinal, né, por que falar assim de soberania digital importa? A questão central aqui é que, sem soberania, né, no nosso entendimento, o país ele fica vulnerável, tanto em termos econômicos, políticos e principalmente na questão da segurança nacional. Essa dependência, né, no nosso artigo, ela se manifesta de várias formas, né? Na verdade, a forma que a gente adotou ali é aquela forma tecnológica, em que essas grandes empresas, elas controlam as infraestruturas críticas aqui do nosso país. E aí, a gente fez uma analogia, né, assim, relembrou a lógica da teoria da dependência de Celso Furtado, que até o Arley, que ele estuda mais sobre isso. E assim, no passado, mas nem é tão passado assim, e na verdade parece que nem mudou tanto, exportávamos as matérias-primas e importávamos os produtos industrializados. E hoje exportamos os dados, né? E até pagamos, porque usamos as plataformas aí, e também importamos esses serviços digitais. E para exemplificar só a questão da vulnerabilidade, né, que tem, eu cito o apagão digital que ocorreu em julho de 2024, que teve uma falha no sistema de cibersegurança, né, acho que da empresa que presta serviço para a Microsoft, e aí a rede bancária parece que ficou fora do ar, a plataforma em nuvem. E também um outro dado, né, importante, e por eu estar dentro da universidade, eu acredito que é bom estar reforçando aqui, é que as pesquisas mostram que as universidades federais e os institutos, né, eles dependem fortemente desses serviços. E a gente sabe, já foi falado aqui, que esses serviços, eles são bons, eles são precisos, né? Mas tem que olhar para isso também, né? Eu acho que do jeito que está, parece que a gente acaba que aceitando, porque não tem muito para onde correr, né? E segundo também um dado do artigo, que é do Observatório de Educação Vigiada, que acho que, não sei se é o Rafael, tem algumas pessoas que fazem parte, né? Universidades e institutos federais, eles já gastaram desde 2021 17 milhões de reais em ferramentas do Google, né? Então, é um tanto, assim, é muito vulnerável, né, ficar dependendo dessas empresas, ainda mais dentro da própria universidade. E esse fenômeno, ele está associado ao que os vários estudiosos chamam de colonialismo digital, que é a exploração aí dos nossos dados, né? Não sei, a maioria, eu acredito, assim, da população realmente não consegue enxergar dessa forma, né? Porque enxerga essa tecnologia e essa ciência só vem do lado bom. Só que a gente tem que olhar o outro lado, né? Eu acho que, eu não sei, por eu estar fazendo essa pós-graduação no programa interdisciplinar, eu acho que isso foi enriquecedor para mim também. E por isso, então, tratar da soberania digital é um elemento que é fundamental para poder enfrentar essa nova forma de dependência que surge na nossa sociedade. E agora, então, eu vou passar para o slide, para a questão de pesquisa, mas eu vi que eu não falei, né, o nome do nosso artigo.
O artigo é Soberania Digital e Regulação de Plataformas no Brasil, uma análise dos desafios e perspectivas. É bem abrangente, né? E qual que foi, assim, o que motivou, né, e norteou o nosso artigo foi essa questão: quais são os principais desafios e possíveis soluções para o fortalecimento da soberania digital no Brasil em um cenário dominado pelas Big Techs? Essa foi a principal questão aí. Então, vou passar aqui como que foi o percurso metodológico, né? Para responder, então, essa questão de pesquisa, nós utilizamos uma abordagem qualitativa que foi baseado na análise documental e na revisão bibliográfica. E a gente, né, destaca como principal... a principal análise foi feita baseada no relatório de sistematização da consulta pública do CGI, sendo o documento central, né, a fonte principal, porque ela sistematizou as contribuições da sociedade e o principal eixo aí, a gente acabou entrando um pouco no eixo 1, né, no como regular e o que regular. E é porque é importante, né, trouxe muitas visões de como enfrentar esses desafios que são impostos pelas Big Techs. Também utilizamos dados da TIC Domicílios, que é do CETIC, né? Que são dados importantes para a gente poder ver as disparidades que ainda existem no acesso digital no Brasil. Na análise documental, buscamos identificar os riscos, os principais riscos e desafios e propostas de mitigação, que até já foram aqui faladas, mas talvez cada um tem o seu olhar, né? E aí a gente dá mais foco para a questão da soberania digital mesmo. E também escolhemos os documentos por questões assim da representatividade, da confiabilidade desses dados, né? Que são documentos importantes, que são do CGI e do TIC Domicílios. E também na revisão bibliográfica, complementando essa análise, trouxemos conceitos como soberania digital, dependência tecnológica e regulação das plataformas digitais. Nesse slide, né, o que a gente buscou trazer foi um pouco dos resultados do artigo. E aí está identificado, né, destacado alguns dos critérios para a regulação das plataformas e que eles já foram aqui amplamente debatidos e falados, mas aí a gente sistematizou, né, fez de modo que a gente conseguiu fazer uma visualização no eixo 1, no eixo 2 e unimos, porque são várias coisas aí que, né, vários elementos que têm que ser usados. Aí a questão que já foi falada, que é o valor de mercado dessa plataforma, o poder e a participação de mercado que ela exerce, que tipo de serviço, o número dos seus usuários, o impacto social e o faturamento. Vou passar então aqui já para o próximo. Assim, mais do que limitar o poder, né, de mercado, essa regulação ela deve fortalecer a soberania nacional, né, a soberania digital no nosso país, garantir uma infraestrutura de dados e, além disso, né, no meu ponto de vista, principal é incluir a capacitação digital e o incentivo de tecnologias e desenvolvimento de plataformas públicas nacionais. Essa questão da capacitação digital já foi bastante até falada, né? Tem vários termos aí que foram utilizados. Esses critérios que foram apontados, né? Eles são critérios norteadores para a regulamentação das plataformas, mas pode existir outros, né? Que ainda está no debate. E para a gente poder ver até onde essa regulação ela deve ir e como ela pode ser mais eficaz. E aí eu citei, né, no caso a gente citou no Brasil o projeto de lei 2630, né, que ele foi o principal exemplo de proposta voltada para a regulação das plataformas, mas que acabou sendo arquivada, né. Isso mostra que o debate ele está em curso, em processo de construção.
né? Por isso que estamos aqui, acho que todos, para a gente poder realmente refletir mais sobre isso e ver que tem muita coisa para ser feita, mas muita coisa que já foi feita também. Isso é importante destacar. Então, o que eu quero deixar assim registrado é o que os dados da consulta pública do CGI, eles foram fundamentais para as reflexões do nosso artigo. E até assim, para mim, é um tema que é até desafiador, porque a minha pesquisa é sobre transformação digital no setor público, né? Não é sobre a questão da soberania digital. Então, assim, eu aprendi muito e eu tô muito assim, eu vou sair daqui cheia, né, com mais assim, querendo pesquisar mais sobre essa temática, que ela é muito rica. E aí, só para finalizar, né, não vou, mas para finalizar, porque também já foi falado muitas coisas aqui que eu até poderia ficar falando aqui, mas não vem ao caso agora, que já foi debatido. Mas isso eu preciso encerrar aqui a minha apresentação, destacando esse tripé que foi proposto, né, pela autora Jessie Just. Ela estuda design na Universidade de Berlim. Esse artigo, ele foi muito importante, né? Eu acho que ele é uma grande contribuição e ele conversa muito com os dados obtidos pelos respondentes, né, da consulta pública do CGI. E essa autora, essa visão, né, que ela traz é que, assim, precisa existir essas três dimensões para que realmente se faça a construção de uma soberania digital no país. E ela coloca, então, a questão da alfabetização digital, né? Para que os cidadãos, eles têm que saber usar, mas de forma consciente, não é só questão de habilidades. E isso já foi falado aqui também, né? Tem que entender o valor dos dados, né? A gente precisa de alguma forma, né, eu acredito que a regulação não é só realmente regular, tem que se discutir outras questões, como a alfabetização digital e a questão da tecnologia, né? Investir nessa infraestrutura, desenvolver soluções locais. Eu acho que para isso, para que tenha esse equilíbrio, é preciso o apoio, né, das universidades. As universidades, elas têm um papel estratégico, porque elas oferecem a formação, o debate, e para que a gente tenha um debate assim, consciente, crítico, e promova, né, essa discussão de maneira mais ampla. E, além disso, né, a consulta pública do CGI reforçou realmente essa complexidade do tema, mostrando diversidades de interesses e a importância que é ter um diálogo multissetorial, inclusivo e democrático, que é essencial para a construção de um marco regulatório, né, de fato. E concluímos que a soberania digital, ela não é apenas técnica, né, como já foi falado aqui, ela é social, política e estratégica. E sem ela, o país permanece vulnerável. Com ela, podemos garantir um pouco de inovação, autonomia, segurança. Lógico que eu esqueci, o Rodolfo, acho que ele comentou, achei bem interessante, que é a questão da inovação, que, né, de um lado você precisa inovar, mas aí você pode, se você quer regulamentar, às vezes você acaba bloqueando isso também, de alguma forma. E aí aqui as referências, né, que ficou. E antes de agradecer aqui, eu quero trazer um ponto que nessa questão da alfabetização digital, eu tenho uma reflexão, né, para compartilhar aqui né, no debate. Como podemos falar em soberania digital se parte da população ainda não tem acesso e não está totalmente alfabetizada digitalmente, né? Que é a questão do letramento digital. Segundo os dados mais recentes da pesquisa CETIC, né, que é a TIC Domicílios 2024, ainda existe uma parcela de domicílios brasileiros que não tem acesso à rede. E os principais motivos, né,
que foram elencados é o fato de os moradores não saberem usar a internet, ou seja, ou é por falta de habilidade ou dificuldade de uso, e isso conversa muito com o que a autora trouxe, né? Que é a questão dessa alfabetização digital. E então, com isso, eu vou finalizar aqui. Agradeço, né, novamente a essa oportunidade, reforço que é muito importante esses debates. E fica aí, então, a questão para reflexão, para o debate. E para finalizar, eu montei aí, eu gostei dessa figurinha e acho que ela conversa com alguém aí que também estava falando, né, das plataformas de petróleo. E essa imagem eu gerei na IA. Eu pedi lá, fiquei pedindo, porque eu queria encontrar essa imagem. Eu fui numa palestra e aí eu falei, nossa, eu queria aquela imagem, mas eu não encontrei na internet. Aí eu pedi na IA e veio, eu gostei dela e deixei ela aí mesmo para provocação, tá bom? Muito obrigada e passo a palavra então aqui para o Rafael. Simone, vou aproveitar, antes de passar para a gente coletar perguntas aí da audiência para vocês, só fazer um comentário rápido e pegar um pouco carona do que você falou, Simone. Você usou uma expressão que você falou, tem muita coisa a ser feita. E eu acho que essa mesa foi uma mesa muito interessante no sentido de juntar 3 níveis de vulnerabilização. E eu acho que existem ações a serem feitas nesses 3 níveis de vulnerabilização. Acho que um primeiro nível de vulnerabilização é a própria, acho que tem a ver com essa questão da soberania, que é uma questão de assimetria de poder político entre os países do norte e os países do sul. Então, nós estamos sendo colocados numa posição vulnerabilizada em que a gente acaba ficando dependente de certas infraestruturas por uma dificuldade de investimento em infraestrutura própria, e essa infraestrutura é controlada politicamente por empresas ligadas aos países do norte, e quando há alguma mudança política nos países do norte, a gente eventualmente pode ficar, inclusive, sem esses serviços que a gente acabou ficando dependente. Não sei se vocês viram, teve uma notícia que circulou, acho que essa semana ou semana passada, sobre o Tribunal Penal Internacional, em que eles fizeram toda a informatização deles dependente de sistemas Microsoft. E agora o Tribunal Penal Internacional está sendo atacado pelo Trump. E agora eles estão com medo com relação à infraestrutura deles em nuvem, completamente dominada pela Microsoft, e o acesso que eles vão ter com relação a esses dados. Então, penso que... E aí, quando você fala... Eu trabalho com a questão da transformação digital no setor público, tem tudo a ver com isso, né? Porque esse setor público está sendo plataformizado, também essa plataformização, assim como a plataformização das escolas, ela tem um viés de privatização do setor público. Né? Então, quando o setor público, toda a infraestrutura é controlada por essas empresas, você perde também essa autonomia, essa agência sobre essa infraestrutura e a sua própria capacidade de estabelecer políticas públicas. Pode ver que hoje a empresa que mais conhece sobre os tráfegos urbanos não é a empresa de transportes do município ou algo assim, é o Uber, não é? Ou então é o Google, já que a gente anda com essas maquininhas aqui, que são localizadores de posição, eles sabem que a gente estamos todos aqui no auditório da UFPA, tramando contra eles. E eu acho que... E aí a gente tem os outros 2 níveis, né? Como eu estava comentando, de vulnerabilização. As populações... negras, não é? Que são populações vulnerabilizadas justamente por essas questões do racismo, e as crianças e adolescentes, que são também populações vulnerabilizadas, não só pela sua, daí, no caso, né, por serem de fato menores e etc., estarem em formação e tudo mais, mas em que, e eu acho que a fala do Luiz mostrou muito bem,
você tem todo um sistema de coleta de dados que lucra e que vive justamente da vulnerabilização dessas pessoas. Então, o discurso de ódio, que gera muito engajamento, que está muito ligado ao racismo, ou ao estímulo ao racismo, e isso se liga também à falta de medidas para combater o racismo das próprias plataformas. Não existe essa medida de combate, porque o engajamento gerado pelo racismo gera dados e gera lucro, que é o mesmo sistema da desinformação. As plataformas não combatem a desinformação, porque a desinformação é lucrativa para os seus sistemas de atenção e engajamento, né? Então, acho que essas questões estão todas muito conectadas, e aí eu queria... assim, é muito bom a gente ver elas aparecendo motivadas por essa consulta do CGI e por esse olhar não só sobre os dados da consulta, mas, como mostrou a Mariana, sobre a consulta em si, que eu achei extremamente interessante. E aí um último comentário sobre a questão da digital literacy, educação midiática, educação digital e etc. E para dialogar, eu acho que é claro, uma pauta super importante. Eu concordo também que ela é relevante e precisa haver políticas em favor da educação midiática, porém, eu acho que é muito importante a gente ter uma visão sobre a educação midiática que não exclua, e eu acho que isso apareceu em várias falas aqui, não exclua, que não seja uma educação para um uso de plataformas, mas seja uma educação que justamente informe as pessoas sobre a economia de dados das quais elas são objeto, não é? Que seja um ensinamento sobre os modelos de negócio que sustentam as próprias plataformas. Porque muitas vezes é evocada a ideia de educação midiática, educação digital, de uma maneira análoga, eu penso, como é evocada, e aí eu converso contigo, Natália, como é evocada a resistência às políticas de proteção a crianças e adolescentes. Boa parte dos argumentos os pais que cuidem. Só que é muito fácil um pai de classe média alta se mobilizar para cuidar. Agora, as populações vulnerabilizadas que estão tendo que trabalhar 12 horas por dia, o motorista de Uber, já que a gente falou do Uber, está tendo que trabalhar 12 horas por dia, ele precisa de uma ajuda da sociedade, não digo nem do Estado, mas da sociedade, na educação dos seus filhos e na proteção dessa criança. É um dever do Estado proteger a criança, não é só um dever da família. Não é uma carga, até porque uma carga que tem que ficar só sobre a família, porque essa é uma carga extremamente desigual, como é desigual a nossa sociedade, que não disponibiliza escolas com a mesma qualidade, assistência no cuidado da criança por um tempo integral, e etc., e obriga as pessoas a trabalharem insanamente, como a gente imaginou que a tecnologia ia fazer a gente trabalhar menos. Bela história da carochinha. Vou abrir para as perguntas. Obrigado a vocês, meninas, pelas falas. Estou aqui me voltando para a terra depois dessa aula incrível. Eu gostaria de pontuar um pouco o que o senhor acabou de falar, quanto ao tripé do Estatuto da Criança e do Adolescente. A responsabilidade não é só da família, não só do governo, mas da sociedade, principalmente. Então, promover esse debate, trazer essa escuta ativa para que a gente procure encontrar uma solução. A minha pergunta para as três, são 3 perguntas pequenas, mas que eu fiquei em dúvida durante as explanações. A primeira é quanto à cadeia de custódia do conjunto probatório de um crime ou de algo que foi divulgado nas plataformas, versus a questão que a Marina falou mais cedo sobre o Código de Defesa do Consumidor, o quanto que esse conjunto probatório,
por estarem na mão das próprias plataformas, como é que a gente vai inverter o ônus da prova e exigir deles que façam prova contra vira um angu, jurídico falando, né? A segundo ponto é com relação ao letramento digital. O uso das tecnologias, a proibição do uso delas na escola, até que ponto? E aí, volto de novo ao que o irmão falou, quanto a não ensinar o uso. Ensinar as consequências do uso e pensar também, na terceira pergunta, enquanto soberania digital e o armazenamento e a privacidade desses dados. O que eles estão fazendo com nossos dados? O que eles já fizeram? As propriedades intelectuais dos autores e de muitas obras no Brasil têm ido para a mão de empresas estrangeiras através do uso dessas plataformas, principalmente as de inteligência artificial. Então, gostaria de saber a opinião de cada um sobre isso. Obrigado. Eu queria falar, saber a opinião também da mesa sobre uma questão que eu acho que envolve as 3 falas dessa mesa que foram excelentes, né? Se a gente levar em consideração que as tecnologias digitais são tecnologias sociotécnicas, né, elas estão misturadas aí com os fluxos sociais e políticos, né, não só técnicos. Há um problema que está me angustiando em relação às discussões relacionadas que se relacionam à soberania nacional, à soberania digital, que é a centralidade dessas tecnologias digitais em empresas fora do país e majoritariamente nos Estados Unidos, né? Levando em consideração essa questão das tecnologias sociotécnicas, no fim a gente acaba importando vieses ideológicos e políticos do lugar onde essas tecnologias são criadas. E essas tecnologias estão sendo criadas em um país que hoje a gente pode dizer que não é nenhum exemplo social e nem político, né? Você tem neonazista uniformizado e armado marchando na rua, né? E também é criada em um cadinho cultural, né? Uma composição étnico-cultural muito diferente da nossa. E aí, para a gente conseguir enfrentar a questão, por exemplo, do racismo algorítmico, né, a gente vai esbarrar numa dificuldade que não é só a possibilidade da gente conseguir discutir isso, mas é a gente diminuir o uso de tecnologias de lugares que não discutem isso. A gente está vendo, por exemplo, as relações de inteligência artificial, o Trump falando que vai intervir nas inteligências artificiais para elas serem menos esquerdistas, né? A agenda anti-woke das inteligências artificiais, por exemplo. A gente vai utilizar essas ferramentas, né, que foram criadas e foram testadas em outros lugares. Então, por mais que a gente consiga produzir uma discussão, e eu não estou falando que a gente consegue hoje, eu também acho que isso é uma discussão problemática no Brasil, mas por mais que a gente consiga avançar essa discussão aqui, se a gente não enfrentar a questão da centralidade do controle do mercado por grandes empresas que não são daqui, a gente vai continuar importando problemas socioculturais, por exemplo, dos ataques das escolas, né? Obviamente que não é culpa da internet os ataques das escolas, mas a gente não pode deixar de discutir questão que é uma mímese de problemas que são históricos dos Estados Unidos, né? De massacres em escolas, e que se reproduz aqui pelas ferramentas que, né, assim, a divulgação e, né, um dia eu entrei no Twitter e vi pessoas fazendo vídeos de fã de pessoas que fazem massacre em escolas, crianças fazendo vídeos ali falando que ama as pessoas que fazem isso, fazendo fotinho, etc. Enfim, no fim, o limite para a gente enfrentar isso é a baixa diversidade da produção tecnológica, a grande centralidade da produção tecnológica e vinda dos Estados Unidos, né? Então eu queria saber a opinião de vocês, se isso realmente, né, é esse limite que eu estou entendendo aqui. Pessoal, boa tarde. É mais um comentário, tá, para tentar colaborar também com essa questão da soberania. Aproveitando que a gente tem uma plateia com muitas pessoas de fora do Pará, de fora da Amazônia,
é interessante a gente trazer, né, e discutir algumas questões que são bastante particulares da região. Então, por exemplo, o Pará é um estado gigantesco, né? A gente tem uma cidade, que é Altamira, que é maior que vários países da Europa, né? Uma cidade, não é um estado, é uma cidade. Uma das maiores cidades do mundo. Que, além de ser um território muito grande, é um território logisticamente muito complexo, né? Porque você tem florestas densas, enormes, rios caudalosos, também muito grandes e tal. Então você imagina que a conexão de internet aqui é bastante complexa, né? De ser providenciada em termos de infraestrutura. O que é que o Pará e a Amazônia como um todo fizeram? Aderiram à Starlink, né? A Starlink hoje é uma das principais provedoras de internet no território. O governo do Pará, ano passado, contratou a Starlink para conectar por volta de 1.700 escolas do estado, pagando um preço de 400 milhões de reais para o Elon Musk, né? Que, como se ele precisasse de dinheiro, né? Assim, mas não apenas pela questão de dinheiro, mas pela questão política envolvida, né? A gente viu o que é que o Elon Musk fez no governo Trump, e é público, notório, tá na biografia do cara que na guerra Ucrânia-Rússia ele desligou os satélites da Starlink na Ucrânia, o que impediu que os soldados ucranianos pudessem, né, se articular. Então, assim, é uma questão, e eu falei das escolas no Pará, mas na verdade, assim, os tribunais de justiça também aderiram a Starlink. As Forças Armadas do Brasil usam Starlink na Amazônia, né? Exército, Aeronáutica, Marinha e tudo mais. Então, o cara manda uma mensagem pro coronel e chega lá na divisão dos fuzileiros navais americanos, né? Então, assim, eu queria só colocar para vocês o quanto essa questão de soberania não é uma coisa assim, é uma coisa que lida diretamente com a integridade nacional, né, de uma região que os próprios militares sempre disseram, não, a Amazônia é dos brasileiros e tal, e os caras estão aqui usando ferramentas do Elon Musk para se comunicar, né? Então, é mais para a gente entender, né, essa questão amazônica, essa problemática de infraestrutura e de quanto o Brasil perde não investindo na sua própria infraestrutura de comunicação, né? Está perdendo muito, assim, em termos de soberania do território, em termos políticos, e que isso, os dados também já é um problema, mas aqui é uma coisa que vai muito além dos dados que a gente já, infelizmente, já coloca nessas plataformas, né? Obrigado. Como pessoa e como pesquisadora, eu me filio muito às epistemologias de pensamento decoloniais. Elas nos trazem um convite a pensar um pouco em outras formas de pensamento, né, em superar a binaridade do bem e mal. E aí tem alguns conceitos que alguns autores importantes vão trazer para a gente, ou alguns pensadores importantes, que pensam para além do que está escrito, pela oralidade, pelos costumes. E aí a gente tem convite, por exemplo, de Nego Bispo, que nos faz refletir outros modelos de vidas comunitários, nos faz acolher paradoxos. Temos o Ailton Krenak, que é um conterrâneo mineiro, que ele é da comunidade Krenak, e ele nos pergunta, nos questiona que tipo de fim de mundo a gente quer, e nos faz pensar em outros modos de vida. E tem também alguns pensamentos que vão trazer ali das religiões da matriz africana, a ideia da encruzilhada, do cruzo, numa perspectiva de que em algumas situações, ou em muitas na vida, a gente vai se deparar com algumas situações em que a gente vai ter que repensar caminhos, esses caminhos vão se sobrepor ou não, ou vão ter que ser pensados em conjunto, embora eles não sejam paralelos. Estou dizendo isso tudo porque pensar soberania digital é não pensar binaridades. A gente tem um fenômeno complexo aí. E a soberania digital por si só, a soberania, ela tem diversas abordagens e conceitos, né? A gente pode falar da soberania cultural, soberania política, da soberania econômica, na soberania popular. A gente tem que discutir teoricamente, mas a gente tem que pensar que a vida, ela manda para cima da academia, né? Quando a gente for falar sobre alguém que precisa sobreviver ou discutir não aceitar ou não se apoiar numa plataforma estrangeira, ela vai querer sobreviver. Então, acho que é muito importante a gente olhar de forma mais ampla todos esses fenômenos. Feita essa digressão, não para trazer respostas, mas para ampliar aqui como a gente olha para os fenômenos,
a gente precisa reconhecer que existem pessoas que estão buscando alternativas, existem grupos e comunidades que estão buscando alternativas, né? Quando a gente fala de tecnologias construídas fora do país e que isso impõe problemas que talvez estejam muito adstritos ao Brasil, e quando a gente fala em racismo, a gente tem que pensar que o racismo ele é um fenômeno geolocalizado e temporal, mas que ele acontece de outras formas também em outros países, né? E quando a gente fala da questão negra, muito embora a gente tenha diferenças no racismo negro brasileiro e no racismo negro norte-americano, a gente também tem várias questões em comum. Então, não há e há proximidades que podem ser apropriadas ou podem ser comungadas pelas comunidades negras e brasileiras para a gente poder exigir melhorias técnicas, né, nas ferramentas de fora do país. E não só comunidades negras, sabe? A gente tem diversos estudos, por exemplo, sobre o conceito de imagens de controle da Patricia Hill Collins, eles vão demonstrar como é que imagens da inteligência artificial são criadas colocando comunidades em um lugar de subalternidade. Por exemplo, quando pede uma imagem de uma mulher palestina, coloca ela com uma arma na mão. Quando pede imagens da comunidade árabe, associa ela ao nazismo. A gente tem tecnologias que estão matando, motivadas pelo racismo algorítmico. Por exemplo, a gente tem várias armas autônomas na Palestina hoje que identificam alguns padrões físicos e diferenciam e simplesmente não trazem ali não tem um dúvida pro réu, ela mata aquela pessoa ali na Palestina. E são comandos automáticos, automatizados. Assim como a gente tem a compra dessas máquinas pelo poder público para utilização nas favelas brasileiras. Então, é importante a gente sim exigir soberania nacional, mas o que é mágico na internet é que ela é um fenômeno internacional, multissetorial e multicultural. E esse multiculturalismo, ele pode ser uma dificuldade, mas ele também pode ser uma oportunidade. E ainda para falar de oportunidades e de movimentos, nós temos diversos movimentos que buscam, por exemplo, construir bases de dados populares. Temos ali no FMG o programa Polos, que apoia movimentos de moradores de rua, que são, em maioria, 85% mais ou menos pessoas e jovens negros, em sua maioria homens. E eles fazem tratamento de dados governamentais para assessorar essa população a reivindicar políticas públicas no judiciário, em instâncias governamentais. Nós temos o MTST, né, que é um movimento popular que entendeu ser essencial ter um núcleo de tecnologia. Estão construindo, inclusive, uma casa de formação em São Paulo, convido vocês a conhecerem, buscando formar profissionais, assim como alfabetizar midiática e informacionalmente a população e repensar outras tecnologias possíveis, né? Assim como temos, e aqui, não falando mas conhecendo, nós temos a abertura de algumas empresas para o debate. Por exemplo, o próprio iFood, no qual eu trabalho, ele reconhece que a maior parte dos entregadores são negros e existem diversas políticas, inclusive uma diretoria específica para trabalhar esse aspecto, considerando o seu padrão, o seu objeto ali, né, em termos de logística. E isso é importante, né, respaldar algumas críticas serem feitas. É importante a gente já começar a trabalhar com as empresas esse ponto, sem qualquer recuo, depois que as empresas de tecnologia no Brasil diminuíram seus programas de diversidade. Obrigada. Então, fiz esses 3 recortes aí, não vou responder todas, mas acho que talvez, com desdobramentos dessas minhas considerações, vocês possam construir em conjunto, outros caminhos também. Pessoal, obrigada pelos questionamentos. Vou começar falando sobre a moderação de conteúdo. Sobre das plataformas guardarem os ônus da prova, desses crimes, e por isso que na regulação de plataformas também seria importante ter essa transparência na moderação de conteúdo, principalmente pensando nessa questão do recorte de serviços, pensando que seriam plataformas que têm esse porte, são plataformas maiores, redes sociais com muitos usuários, então
que teria mais esse valor de mercado para conseguir fazer esses relatórios de transparência, de moderação, quais são aqueles conteúdos que estão sendo moderados, para tentar pensar em quem estava envolvido ali naquelas publicações. E outra perspectiva sobre a educação digital, né, que a gente falou aqui também, que não basta apenas saber como usar a plataforma, mas saber como funciona, por que aquele conteúdo está chegando até ela, até aquela criança ou até aquele adolescente, principalmente. E saber olhar criticamente. E não vai ser uma tarefa fácil, né? Até porque precisa educar os educadores para depois educar as crianças e os adolescentes. Mas pensar realmente nessa parte mais crítica de informação, de como trazer essa informação, que de certa forma, para não depender somente dessa regulação, mas também pela receptividade dessas pessoas. Acho que é isso. Bom, na questão assim da soberania, né, digital, eu vejo também que essa soberania ela tem várias formas, né, porque tem a soberania da própria indivíduo, ele pode escolher ver o que ele quer, tem a soberania coletiva, né, tem a soberania do Estado. Então, eu acho que tem que ter muito debate ainda sobre isso, né? E enquanto o governo investir em infraestrutura nacional, estimular o uso de software livre. Eu falo agora como uma servidora, né? Que já estou há 18 anos na UFSCar. E em 2020 tem um decreto lá, o 10.332, que é o que eu estudo na minha pesquisa. Ele estimulou... Tem um documento que é um plano estratégico, né? Então, as instituições têm que ter um plano de transformação digital. E ele é de 2020. Então, meio que assim, ele obrigou tal. Mas ele simplesmente está lá, posto isso, né? Também na lei. Será que, de fato, é efetivo na instituição? Aí, enquanto servidor, eu posso responder que... Embora tenha isso lá, né, tá colocado isso a nível federal, a nível local é muito difícil, né? O governo ele coloca ali, mas não chega, entendeu? Não tem recurso. Então, assim, a gente não tem, às vezes, nem computador, né, que seja adequado. Então, é difícil realmente. Acho que o que a gente está fazendo aqui é o que precisa mesmo, e cada vez mais a sociedade cobrando, né, isso dos órgãos, e atrelado a isso, a regulação, né, tem que ter realmente uma regulação, porque a gente acaba indo assim, você vai numa farmácia que seja, e aí você tem que dar seu CPF, você nem quer dar seu CPF às vezes, mas aí você tem desconto, ou você vai entrar lá no programa da farmácia, né? Então, e essa forma até que o Rafael também colocou, que da transformação digital, né? O governo tá plataformizando tudo, né? Mas aí ele tá plataformizando, mas ele próprio não tem uma infraestrutura, ele não estimula esse desenvolvimento tecnológico, né? Não dá a infraestrutura que precisa, financeira, enfim, acho que tem muita coisa aí para falar. E ainda com relação a essa alfabetização, uma outra coisa que eu acho, quem está sofrendo muito são as pessoas 60 a mais. Eu vejo pelos meus pais, aí eu vou falar pela minha dor, porque é bonito o governo falar que tem tantos mil acessos no Gov.br, tá? Mas aquele dado é só um dado, porque aquele dado ele não expressa a realidade, né? Porque eu vejo, quem tem o Gov.br, eu acesso o Gov.br, eu tenho a conta do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, porque eles não sabem. Eles não têm a mínima ideia do que seja. Então, acho que isso é algo assim que a gente precisa realmente, né, enquanto aqui pesquisadores, sociedade, debater muito isso, enquanto esses múltiplos setores. Então, fica aí também mais uma coisa, né, que aqui não tem resposta, a gente tem dúvidas, tem bastante coisa aí para debater mesmo e trocar ideia, tá? Obrigada.
Bom, queria pedir uma salva de palmas para as nossas pesquisadoras aqui. Pesquisadoras, aí eu pediria para vocês deixarem a mesa, porque eu vou chamar o Felipe Saraiva para a gente fazer o encerramento aqui. Agradecer tanto a participação dos autores que gentilmente vieram aqui até a Federal do Pará para fazerem esse debate tão instigante com a gente aqui. Eu quero dizer que eu me sinto muito feliz, porque esse foi um processo que a gente começou assim que terminou o primeiro relatório, o relatório produzido pela assessoria, com os resultados da consulta. A gente viu a qualidade daquele relatório, mas viu também a qualidade do material que baseava aquele relatório. E esse material a gente sentiu que poderia ser explorado além daquela ótima forma, de outras ótimas formas também. E aí a nossa busca foi tentar trazer um olhar multidisciplinar, não vou nem dizer interdisciplinar, porque a gente não fez um cruzamento de disciplinas, mas tentamos convidar todas as disciplinas a olharem para esse resultado e produzirem um material que a gente fez, submeteu a peer review, justamente porque queríamos tirar um material de qualidade e que depois pudesse, a partir de comentários de pareceristas, ser revisto pelos autores, como aconteceu. E agora isso tudo resulta nessa publicação que eu acho que está tão bonita, que estou super orgulhoso, e resulta também nesse seminário tão instigante que a gente teve hoje, cheio de ideias. Como a gente estava falando, nós temos muita coisa a fazer ainda. Eu acho que algumas coisas já foram feitas, a gente fez progressos, mas tem muitos outros na direção não só da regulação, como foi bem apontado na mesa, mas na direção de políticas públicas, de construção de infraestruturas, muitas outras coisas para políticas de gerenciamento e governança da rede. Acho que tem muita coisa para ser aprimorada, inclusive dentro do próprio CGI. E eu aí queria agradecer também, por isso que o Felipe está aqui, porque eu queria agradecer tanto a ele quanto ao Léo, que já falou no começo, por serem tão gentis em receberem a gente aqui na universidade, oferecerem esse espaço, serem parceiros no projeto, e são parceiros que não são só parceiros para agora, vão ser parceiros pelo ano inteiro, porque a gente ainda tem o FIB aqui, o Fórum da Internet no Brasil, que vai acontecer aqui em Belém. Espero que esse seja um evento, esse tenha sido um primeiro evento de ativação, que a gente possa ter outros para mobilizar a comunidade, e a comunidade acadêmica é essencial para a construção do FIB, para que a gente tenha um FIB forte e vivo, como eu falei logo no começo do dia. Não tem encontro de governança da internet que seja tão vivo quanto os encontros do Brasil. Porque a gente não tem, vou falar gente, não, mas a gente tem menos medo, no coletivo aí cabe, menos medo de conversar com as pessoas do que outros lugares. Eu percebo que tem mais receio e de se expor e de ouvir, e eu acho que isso é muito legal. E aí, antes de passar para o Felipe, mais 2 recados. Um recado é sobre aquele QR Code. Quem quiser certificado precisa se registrar a presença no QR Code. E o outro recado bom, bem melhor do que registros em QR Code, é que a gente vai tomar uma cervejinha ou tomar um suco de cupuaçu ou o que vocês quiserem na Amazon Beer, né? Logo agora, saindo daqui, a gente já vai para lá, então estão convidados lá na área das docas, Estação das Docas. Oi? Ah, tá, é a Amazon Beer da Estação das Docas. Obrigado, Ju, Agradeço também a Juliana e ao Juliano e a toda a assessoria do CGI por terem corrido atrás das datas, dos prazos e da loucura que a gente sempre faz, submete vocês. Valeu, obrigado, Felipe. Que é isso, Rafael. A gente é que agradece. O Rafael é meu amigo já de longa data. Parece que eu conheci software livre na época do Fizzly, né?
fazia acho que uns 15 anos que a gente é amigo. Já trafiquei muita cachaça de jambu para esse cara aqui. Então, é uma felicidade muito grande ter o CGI, ter você aqui no nosso Instituto de Ciências Exatas e Naturais, na nossa Universidade Federal do Pará. A Universidade Federal do Pará é uma universidade muito grande, a gente tem mais de 50 mil alunos, 12 campos, é uma universidade que está espalhada no Pará inteiro. A partir dela já foram geradas 3 outras universidades federais, inclusive fora do Pará, né? Então, para nós é uma alegria muito grande trazer o pessoal do CGI, fazer essa discussão fora do centro-sudeste, né, sul-sudeste, trazer para cá. Aqui a gente tem trabalhado muito porque, como a gente colocou aqui em vários momentos, né, as questões amazônicas são muito, né, superlativas, né? E então trazer essa discussão para cá é bastante pertinente, bastante importante para nós. Particularmente o nosso programa de pós-graduação em computação, ele inaugurou recentemente uma linha de pesquisa sobre computação e sociedade, junto com a parte de educação em computação, é uma linha compartilhada, em que a gente espera contribuir com essas discussões, né, em torno dos temas relevantes do CGI, da governança da internet, do impacto da tecnologia na sociedade, as implicações disso, a partir também do olhar da computação, que a gente entende que a gente trabalha muita técnica, mas a partir da técnica a gente consegue também fazer as reflexões sociais, as reflexões, né, para contribuir com esse debate, para além de só produzir tecnologia, que por si já é muito difícil também, né? Mas também trazer esse nosso olhar. E é isso, próximo ano nós vamos realizar o Fórum da Internet do Brasil aqui, vai ser um desafio muito grande, ainda bem que não quiseram fazer esse ano, porque esse ano nossas agendas já estão fechadas até dezembro, com essa COP30 aí que vai acontecer e tudo que está acontecendo em decorrência disso. E eu espero vê-los todos aqui novamente, tá, pessoal? No Fórum da Internet. Ainda está aberto, né, o prazo de submissões de workshop, acho que está aberto até domingo, talvez. Está próximo de fechar. Então, venham para cá com mais tempo, para conhecer o Pará, para conhecer Belém e para a gente discutir as questões relativas à internet e à governança da rede aqui no nosso país, tá? Obrigado, gente. É isso.